Fala galera, bom dia, ótimo sábado a todos vocês. Mais um vídeo do Império Remista para poder trazer aqui as informações do Clube do Remo, falar mais um pouquinho sobre o jogo aí de quinta-feira, que infelizmente empatamos em casa, balde de água fria na torcida azulina, né? E projetar e passar raiva. Esse é o nosso lema ultimamente. Galera, muito obrigado. Nosso canal aí está em pleno crescimento. Para quem não me conhece, meu nome é Diego. Nosso canal aí tem aproximadamente 4 meses, mais há 3 meses aí a gente está fazendo vídeos aqui para falar um pouco da linguagem do torcedor, sem passação de pano, sem passar pano para a torcida, a diretoria. Aquilo que eu falei para vocês, quando quando não é, a gente fala também. E quando a gente está errado, como aconteceu aí esses dias, eu venho aqui, peço desculpa. Enfim, aqui não tem fake news, tá? Aqui tem opinião e respeito a opinião de todos. Então, inscreva-se no canal, vem aqui do lado, não paga nada, você está ajudando o nosso canal a crescer. Deixe o teu like, assim o YouTube recomenda o nosso canal para outros torcedores do Clube do Remo e também de outros clubes. O torcedor do Remo é muito gigante. E compartilha, convida o teu amigo para conhecer o canal. E acima de tudo, deixa o teu comentário. Dá um recado do nosso patrocinador bem rapidinho para você, torcedor azulino, que quer assistir todos os jogos do Leão na Série B. Chama agora o nosso amigo Marcos, o telefone dele está aqui do lado. Eu também coloco aqui embaixo para ficar bem nítido, tá? Marcos trabalha com vários streamings, ele vai te ajudar aí, te dar uma boa opção para que você possa assistir todos os jogos da Série B do Clube do Remo, secar os adversários e também assistir todos os jogos da Série A, B, C, campeonatos europeus, Telecine também, HBO, Premier e assim sucessivamente. DDD 91 99805 2068, fala que você é inscrito aqui no canal. Galera, é o seguinte, a gente ouve muitas opiniões, comentários, a gente lê, eu assisto também outros canais no YouTube, assisto programas aí da Liberal, do Tomazão, notícias do Magno Fernandes, do Cacheado, enfim, sou torcedor remista, sou fanático, só torço para o Clube do Remo. Mas, basicamente, o que eu falei ontem à noite, depois do jogo, para quem não assistiu ainda, assiste o vídeo de quinta-feira à noite. 1 minuto depois que terminou o jogo, eu estava aqui gravando. E, basicamente, que tudo que eu falei aqui, a respeito da minha opinião, eu vou fazer uma breve reflexão. Jornalistas, alguns youtubers, até falaram basicamente a mesma coisa. Pô, Diego, eles vieram aqui assistir? Não. Os caras nem me conhecem, eu também não conheço ninguém. Mas é que a nossa opinião, assim como a de muitos torcedores, elas têm que ser coerentes. Então vou começar por elas, tá? De novo. Primeiro fato. Não tem a mínima condição do técnico Antônio Oliveira permanecer no Clube do Remo. Ok? Ele é fraco, ele é limitado, ele não tem uma boa leitura de jogo, ele não consegue fazer uma variação tática, e as escolhas dele, enfim. Mas essa parte aí já está decretada, na minha opinião, e praticamente 99,9% na opinião dos torcedores. E aí eu faço uma pergunta para a diretoria do Remo. Primeira pergunta, qual a diferença de mandar o Antônio Oliveira agora, já que vai ter que pagar multa para ele, e o Remo trazer um novo técnico que tem disponível, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho, ou esperar mais 2, 3 jogos lá na frente, ou 1 mês, 2 meses, o Remo ir afundando cada vez mais, e aí quando tiver ali no limite para lutar pela zona de rebaixamento, mandar o Antônio Oliveira embora e ter que pagar a mesma multa. Tem diferença, chama o cara, faz o acordo, parcela de 24 vezes e manda esse cara embora. Urgente. Vocês sabem por quê? Porque o cara chegou rejeitado, o cara provou que ele é um cara limitado e, acima de tudo, vocês vão esperar uma fúria da torcida de estar no Mangueirão e que Deus o livre, o Remo perder mandos de campo. Não é mando de campo, são mandos de campo. Porque, infelizmente, a gente está pedindo aqui com unanimidade. Ontem jogaram um óculos lá da arquibancada, sorte que o juiz não relatou ali na súmula. Mas, Diego, você está pedindo isso, pelo amor de Deus, não quero que aconteça, mas infelizmente tem torcedor que não consegue segurar as emoções. E isso já aconteceu com a gente em outra ocasião, tanto é que nesse ano o Remo fez 2 mandos de jogos aí, perdeu receita, perdeu classificação, e só o Remo tem a perder, porque os jogadores do ano passado, basicamente, que a grande maioria, não estão mais no elenco.
Então, a diretoria hoje, a culpa já não é mais do Antônio Oliveira. Não é mais dele, a culpa é da diretoria. É da diretoria agora, porque a diretoria poderia mandar ele embora. Ele não vai pedir para sair. Ele não vai pedir para sair. Então, quem que tu tem que tomar atitude, primeiramente, é o Tonhão. Tem que chegar para o Marcos Braz e falar, irmão, vai lá, acerta, você trouxe, negocia, parcela o máximo que puder, tchau e bênção. Ah, Carpini, porra, é um bom técnico, mas até chegar a conhecer o elenco, enfim. Vojvoda, fora de cogitação, mas aqui na Série B, de repente, técnico do CRB que 4 porradas e o empate ontem. É um cara que já treinou grandes clubes, é só uma opinião, tá, gente? É só uma opinião. E que se chegar lá no CRB, o cara vai conhecer o estilo de jogo do Remo, os jogadores estão no Remo, o cara vai chegar e vai colocar o pessoal para jogar. Tá? Tem o que era do Atlético, que me fugiu agora o nome dele lá, que saiu do Atlético para a chegada do técnico novo, esqueci o nome dele, mas enfim. Eu tô puto, não vou lembrar. Mas, de fato, é que a diretoria tem que tomar uma atitude. E o que eu falei ontem, o técnico Oliveira, de ontem para trás, ele é muito culpado, 100% culpado. Porque se ele tivesse mexido no time antes, colocando as peças corretas, até mesmo que ele colocou ontem, a situação do Remo seria diferente. Só que ontem ele escalou o time corretamente. Eu ainda tenho que ouvir canal de dizer que, mas o cara escalou e todo mundo está passando o pano na cabeça do cara porque o cara escalou certo. Não. Ele só tinha que fazer o que era para ter feito há muito tempo. Não é? Aí teve a mexida errada, que eu já não vou mudar minha opinião. Eu acho que ele quis ali colocar 2 marcadores de contenção, já falamos sobre isso, vamos pular essa parte. Só que tem que ser cobrado dos jogadores também. Tem que cobrar dos jogadores, porque eu vou elencar aqui os caras que estão deixando a desejar. O Marcelinho, Sávio, tá? Que falam aí que ele, enfim, dá as saídas dele em Belém. Isso não sou eu que estou falando. Todo mundo em Belém fala, inclusive jornalistas, que ele gosta de um samba. Ele pode fazer o que ele quiser na folga dele, desde que ele corresponda dentro de campo. E desde o repá, ele não vem correspondendo. Caio Vinícius, que tudo bem, tá voltando agora, mas fora de ritmo, fora de forma, tá? Janderson, há muito tempo eu venho falando para vocês aqui, tem torcedor que fica defendendo ainda. Tá mal. Pedro Rocha, tá muito mal, além de perder um monte de gols. Jaderson, faz 2 jogos aí que não vem desempenhando uma boa partida, mas a gente entende porque foi grave a lesão dele, mas enfim, tem que cobrar esses caras aí, sabe por quê? Porque jogador, quando quer derrubar técnico, ele não tem a moral de chegar e falar. Ele desempenha um mau papel dentro de campo, é assim que funciona. Eu já tinha cantado essa pedra para vocês aqui, eu joguei bola, irmão. Jogador de futebol, infelizmente, ele demonstra insatisfação dentro de campo, perdendo o jogo, empatando o jogo. O último jogo que o Remo fez bem em Belém, aliás, que jogou bem, foi ainda aquele Remo e Vila Nova, um jogo ali no 3-5-2, que um monte de desfalques, que o Remo ganhou 2-0. Até mesmo com o Daniel Paulista. A gente já vinha falando que o Remo já vinha caindo de produção com o Daniel Paulista, mas porque o Daniel Paulista estava fazendo merda, porque com certeza já tinha ali a proposta com muita antecedência do esporte. Tem torcedor pedindo a volta do Daniel Paulista. Nunca mais, pelo que ele fez, a trairagem, covardia, esse aí tá fora. E aí, desculpa, quando o Antônio Oliveira chegou, ele com toda a limitação dele, ele simplesmente terminou de ferrar o time do Remo, só que o Remo tá declinando. E é isso que eu falo para vocês, é tomar uma atitude enquanto é tempo. Esse aqui é o meu recado. Então não deixa chegar no nível para o Remo chegar a perder mano de campo. Porque a diretoria do Remo hoje está tornando o Remo numa panela de pressão e vai chegar um momento que, infelizmente, nós já vimos esse filme, ela vai estourar. Você entendeu? E isso pode refletir 100% na projeção e nas pretensões do Remo nesse campeonato. Tá? Então não adianta ficar o Antônio Oliveira, porque não vai passar disso, a tendência é piorar, porque o Remo não ganha um jogo em casa. O cara tem 22% de aproveitamento dentro de casa, onde era o maior trunfo do clube do Remo, e a gente não tem mais. Olha, eu vejo, além da indignação, da raiva, da revolta dos torcedores,
uma frustração muito grande, porque todo mundo contava com essa vitória de ontem. Era a nossa alegria do Remo ganhar os 2 jogos em casa e partir para o Daci, com o Goiás lá fora. Quem sabe aí engatar uma sequência de vitórias. Mas o que aconteceu ontem foi simplesmente aquilo que a gente já imaginava. Então, até quando a diretoria vai ficar passando pano, não só para o Antônio Oliveira, mas para os jogadores que estão encostados e ganham muito? Galera, o Pedro Rocha ganha entre 150 e 200 mil reais. Tudo bem, ele é artilheiro, mas ele não tem que ter lampejo. Ele tem que fazer a diferença. Ele não fez nada ontem. Você entendeu? O Viseu, cara, chega com o cara e manda o cara embora. O Viseu pediu para sair. Cara, isso daqui eu não li em nenhuma fonte segura. Não saiu nenhum local. Tem gente falando no YouTube aí, isso daí, para mim, é papo até chegar à verdade. Então, assim, galera, muita calma, mas a gente tem que cobrar. Cobrar com respeito, com educação, dentro das limitações, sem violência, você entendeu? De uma forma pacífica. Se a gente ficar... eu, felizmente, moro em São Paulo, mas eu não estou em Belém para poder ir no estádio, entendeu? Poder chamar meu palavrão ali, falando de futebol, entendeu? Para poder cobrar os caras, está muito cômodo. O Remo tem uma folha de mais de 4 milhões de reais, cara, é muita grana. É muita grana entrando, é muita grana saindo, rasgando dinheiro, contratando jogador que não joga, jogador que ganha 300 mil reais, como é o caso do Viseu, fica aí sem ser relacionado. Manda o cara embora, cara, que não dá, ele tá sem clima, ele pipocou. Ele não vai mais conseguir jogar no Remo, a cabeça dele já tá com medo. O Antônio Oliveira não vai conseguir mais extrair nada desses caras. E junto com ele, não tem mais clima. O Adailton já foi embora, vai deixar até mais 1 milhão aí quase pro Remo, aí 900 mil reais. Mas não tem mais clima pro Pedro Castro. Eu acho que o Luan Martins, aqui falando futebolisticamente, é um cara que até de repente ali, para entrar no segundo tempo, que ele tem uma função ali que pode fazer de zagueiro, de primeiro volante, segundo volante. Porra, diga, ele é ruim. Não, ele é limitado. Ele pode ser trabalhado, ele é um cara novo, de 26 anos, mas para ser titular, não. A verdade, torcedor, é essa aqui. Não adianta ficar agora colocando culpa, entendeu? Só no Antônio Oliveira, ele tem 80% de culpa em tudo. Só que 20% a gente precisa cobrar os jogadores. Os caras não estão. O Remo ontem não conseguiu dar um chute no segundo tempo no gol. Isso daí não é normal, cara. Não é normal, entendeu? O Remo não consegue fazer uma... Tudo bem, olha, quando entrou com o meio de campo ali o Caio Vinícius, o Cantilho e o Jadson, foi outra qualidade no meio de campo. Outra qualidade. E isso daí vai poder dar certo. Só que, na minha opinião, hoje o Caio Vinícius seria banco do Nathan Camargo. É um cara de mais pegada ali. É um cara que tem um bom passe, é um cara que vai se apresentar ali, pegar a bola do pé do zagueiro, entendeu? Entregar no pé do atacante. Só que o técnico colocou os caras no fogo ontem e os caras conseguiram corresponder. A minha indignação, galera, é justamente isso, porque todo ano é essa palhaçada de ficar deixando, entendeu? Para tomar decisão lá no meio do campeonato, quando a vaca estiver indo pro brejo. Daí não existe. Não existe. Então tem que mandar o Antônio Oliveira embora. Não tem mais clima. Não tem de onde ele extrair mais motivação para esses caras. Nem motivação, nem psicológico. Porque tem gente dentro do Remo que, infelizmente, isso daqui ninguém me falou, tá? Mas a gente conhece futebol. Tem gente puto lá dentro de jogadores com ele, entendeu? De repente, pela forma dele, pela postura dele, pela forma dele de trabalhar. E é isso, cara. Infelizmente, a verdade é essa. Torcedor, a verdade é essa, cara. Não adianta querer fantasiar, entendeu? Não adianta. O elenco do Remo é bom, cara. O Remo tem um dos melhores elencos da Série B. Só que os caras precisam demonstrar isso dentro de campo. Falta sangue, falta raça, meu irmão. O Remo é um time grande, é um time gigante. Não pode ficar se sujeitando a ficar passando por isso aí, meu irmão. Os caras são funcionários, estão com salário em dia. Tem que correr, tem que dar sangue, cara. Tem que ter Ninguém ontem gritou, cobrando os caras aí, postura. Então, a verdade, ela é essa. Nua e crua. Doa o que doer. A gente não passa pano aqui, irmão. Não passa pano. Eu quero ter meus inscritos aqui, mas não quero que concordem comigo. Aqui todo mundo é livre para ter a livre opinião. Você entendeu? Mas não pode ficar radicalizando e achar que o Antônio Oliveira foi o único culpado ontem, porque não foi, meu irmão. Ele simplesmente está construindo, no modo de dizer, uma bomba, uma panela de pressão, e que qualquer momento pode explodir, cara. E aí vai quebrar elenco, vai rachar tudo, vai ter que mandar um time todo embora, contratar outro, vai gastar dinheiro, lá no final do conto chega a conta.
tá bom? Então, galera, de verdade, domingo eu não vou fazer vídeo, O Remo pode terminar essa rodada até na 8ª colocação, porque joga ainda Chapecoense, joga Cuiabá, joga Atlético Paranaense e joga um Avaí. E não são confrontos um contra o outro, tá? O único confronto aí que vai ter é Cuiabá e Goiás, mas o Goiás está lá em cima. Então, se os 4 ganharem, o Remo cai para a 8ª colocação. Olha o estrago aí. A gente tem que ficar sempre torcendo contra os outros times, sempre vai ser assim, o Remo não consegue fazer a parte dele. E aí o que acontece? O Remo está na 4ª colocação ainda, né? Que agora está empatando aí Atlético Goianiense, eu acho que Criciúma, preciso confirmar. Mas os 3 times lá de cima, Cuiabá, Goiás e Novo Horizontino, estão abrindo já, irmão. Novo Horizontino, que é o 3º colocado, está com 31, o Remo está com 26. A gente está falando aí de 5 pontos, né? Praticamente 2 vitórias. O Remo é o time que mais empata. Isso daí é vergonhoso. Então, galera, é isso. Simplesmente isso. Do jeito que tá, não pode continuar. Eu prefiro 1000 vezes que mande o técnico embora agora, já começa a conversar com o técnico para quando mandar um, no outro dia chega outro, ou que deixe o interino aí escalar o time para quinta-feira que vem, para ver se tem outra motivação, porque, cara, eu tenho certeza que a torcida vai apoiar, mas se o resultado não chegar, infelizmente, a tendência é que protestos podem terminar em prejuízo, em termos de mando de campo, tá bom? Galera, mais uma vez eu peço para que vocês possam escrever aí, fiquem todos com Deus, e esse foi o vídeo do Sabadão. Até o próximo vídeo, falou, tchau!